Olá, eu sou o professor Ed César. Hoje falaremos sobre os princípios de direito administrativo. Lembrando aí que o direito administrativo no Brasil não é codificado, ele não tem um código assim como o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal. Logo, não existe uma codificação em direito administrativo. Então, para a interpretação da norma em direito administrativo, para a interpretação da Constituição e para a criação de novas leis pelo Congresso Nacional, ou pela Assembleia Legislativa, ou pelas câmaras dos vereadores, a Constituição traz aí expressamente alguns princípios balizadores e também implicitamente traz aí outros princípios balizadores do direito administrativo no Brasil. Então vamos lá, nessa aula curtinha sobre os princípios. O primeiro ponto que tenho que falar com vocês é com relação a essa ideia do princípio. A concepção de princípio ela vai ter um acréscimo ali durante o Império Romano, né? E ali tinha as máximas latinas que acabaram se transformando em esses alforrismos do direito no passado, acabaram se transformando aí numa interpretação da norma no futuro e enquanto fonte da norma e nos princípios gerais do direito, assim como o professor Carnelucci dizia lá nos seus pontos, né? O direito administrativo vem com essa ideia também de utilizar os princípios do direito, criando aí os princípios gerais do direito administrativo, certo? Então, esse princípio aí de direito administrativo é a base de sustentação da norma e da hermenêutica. Entenda-se que a hermenêutica significa a interpretação da norma. A hermenêutica vem lá do deus grego Hermes, né? Que ele fazia a ponte entre as pessoas comuns e os deuses. Então ele interpretava esse diálogo dos deuses e das pessoas. E aí vem essa concepção da hermenêutica, dessa interpretação da norma, e que os princípios vêm ser lançados para isso, né? Nessa ideia aí. Então eles são ideias genéricas, não são ideias genéricas que vão trazer valores do direito, perfeito? Nós vamos falar agora sobre os princípios, os supraprincípios do direito administrativo. Veja, o direito administrativo tem 3 espécies de princípio, de acordo com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Nós temos ali os supraprincípios do direito administrativo, os princípios expressos na Constituição da República Federativa do Brasil em direito administrativo, né? Estão lá expressamente postados no artigo 37 da Constituição, no caput, né? Na cabeça do artigo. E por último nós temos lá os princípios que não estão expressos, são os princípios implícitos na Constituição, que você encontra aí de uma forma mais interpretativa, né? Nessa ótica principiológica, perfeito? Vamos lá falar sobre os princípios do direito administrativo, ou supraprincípios. O direito administrativo no Brasil ele tem dois supraprincípios. Por que supra? Né? Porque eles vão balizar, eles vão encaminhar o direito administrativo e vai dar, a partir dele, a norma administrativa e a interpretação é canalizada. Né? Então são supraprincípios, eles estão nesse sentido, de certa forma, eles são os mais importantes, né, nessa ótica. Por quê? Porque eles também estão implícitos na Constituição. Vamos pegar lá, por exemplo, o artigo 1º da Constituição, no parágrafo único e no artigo 1º todo, dizer que todo poder emana do povo, né? Então está dizendo que o povo é a coletividade e o Estado é essa coletividade. Logo, existe aí o chamado princípio da supremacia do interesse público. Vai surgir dessa ideia lá do 1º artigo da Constituição. O outro princípio é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse também ele vai partir dessa concepção aí que o interesse público e coletivo ele é indisponível, perfeito? Então mais ou menos são exatamente esses dois os subprincípios. Vamos falar sobre cada um dos dois agora, tá? O primeiro grande subprincípio, e também um grande princípio aí do direito administrativo, é esse aí da supremacia do interesse público, né? Ele vem nessa concepção que nessa disputa entre a coletividade e a individualidade, na ótica da Constituição e do Constituinte originário,
nesse conflito, nessa dicotomia público-privado, valerá-se aí com relação à coletividade. O interesse público terá mais força e terá mais profundidade na interpretação normativa. Então é o Estado aí, enquanto representante da coletividade, que tem a supremacia, né? Obviamente que essa supremacia não é aquilo que Thomas More dizia com relação a um leviatã, um monstro que vinha aqui, que é o Estado, que vem aqui para devorar nossas almas, né? Ele tem suas limitações, até porque são prerrogativas do poder estatal, e essas prerrogativas do Estado, elas são deveres do Estado também, né? Então, nesse conflito, a administração ela tem uma maior validade nessa relação de conflito, né? Dessa ideia aí da supremacia. A administração tem poderes especiais não conferidos ao particular. Além disso, eu posso dizer, enquanto exemplo da supremacia do interesse público, o que nos diz lá no artigo 5º da Constituição com relação à função social da propriedade, né? Que a propriedade privada é respeitada. No entanto, se ela não cumprir sua função social, o Estado, o poder público, utilizando até mesmo o seu poder de polícia, ele pode decretar a desapropriação daquele bem, perfeito? Então, essa é a ideia aí do grande princípio, do supra-princípio, de acordo com o São Antônio de Bandeira de Mello, da supremacia do interesse público. Além disso, o segundo deles é o princípio da indisponibilidade do interesse público, né? Então, é o segundo e último supra-princípio de direito administrativo, né? E o que nos traz esse princípio da indisponibilidade do interesse público? O princípio da indisponibilidade do interesse público, ele vai dizer que o interesse público também é um interesse coletivo, é um interesse da sociedade na preservação das funções, das finalidades do poder estatal. Então, esse interesse público, ele é indisponível, ele não está à negociação, ele não está à venda, então ele não pode ser trocado, perfeito? É simplesmente a ideia da vedação, que o agente público renuncia aos poderes que foram conferidos legalmente, né? Então, se a lei confere um interesse da administração de fazer alguma coisa, esse aí vai ser um dos disponíveis. Além disso, a administração não possui livre disposição de bens e interesse público, né? Então, os bens públicos, seja eles móveis, seja eles imóveis, eles são aí indisponíveis. Então, essa relação e essa ideia aí do direito administrativo e da administração pública de não ter disponibilidade dos bens. Então, era isso que eu queria falar. Essa é a primeira parte da aula de direito administrativo. Nós dividimos aí em 3 partes: supraprincípios, princípios expressamente colocados na Constituição e os princípios implícitos da Constituição. Seguimos daqui a pouco, na próxima aula, sobre os princípios expressos na Constituição. Obrigado.